para a notícia, para a informação, porque aqui ela não para. Dá uma olhada agora nesse absurdo. A Polícia Civil prendeu um casal que torturava os próprios filhos pequenos em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo. As crianças têm 5 e 1 ano e 7 meses. De acordo com a investigação, elas sofriam violência física e violência psicológica. Quem traz mais detalhes direto da redação integrada do Grupo Band RS é o nosso querido Eduardo Carvalho. Boa tarde, Edu. Que horror, hein, Edu? Que esse casal de bandidos, porque não há outra definição para isso, né? Isso daí não é pai, isso daí não é mãe, né, Edu? Pois é, Mota, é assustador. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham por aqui. Um caso chocante descoberto pela Delegacia de Polícia de Venâncio Aires, Mota. O que acontece? Um homem de 33 anos, uma mulher de 25, um casal, eles são pais de um menino de 5 e um bebê de 1 ano e 7 meses. Na verdade, o homem é pai do bebê e padrasto do menino mais velho de 5 anos. Os dois já estão presos, Mota, por suspeita de torturarem as crianças. A polícia passou a investigar esse caso no começo do mês de agosto, no momento em que a mãe levou à unidade de pronto atendimento o menino de 5 anos por uma fratura no braço. Ao chegar no local, a equipe que fez os exames verificou que ela apresentava lesões nas orelhas, um braço fraturado, uma ferida na nádega de aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, ou seja, uma ferida grande, necrosada e com traços de ter sido causada por uma queimadura. Por isso, o Conselho Tutelar foi acionado e a mãe foi encaminhada direto para a Delegacia de Polícia, onde ela prestou depoimento. A mãe, para a Polícia Civil, disse que os ferimentos apareceram depois que a criança, o menino de 5 anos, foi ver o pai, um outro homem que não é o homem de 33 anos que foi preso. Acontece que a polícia verificou que a criança não teve contato com o pai. Por isso, a mãe já passou a ser suspeita dessa história, assim como o padrasto. Nesse mesmo dia, o outro filho, o bebê de 1 ano e 7 meses, foi retirado do convívio do casal e também passou por um exame. E ele também apresentava lesões de queimaduras, inclusive quadro de desnutrição e uma ferida na nádega. Ou seja, também tinha queimaduras, lesões causadas por queimaduras no corpo, inclusive na região da cabeça. As queimaduras, Mota, pareciam ser ocasionadas por conta de queimaduras de cigarro, ou seja, que os pais teriam apagado com bitucas de cigarro na pele das crianças, tanto o menino de 5 quanto o bebê de 1 ano e 7 meses. Nós conversamos com o delegado Vinícius Lourenço de Assunção, ele que está à frente desse caso, e ele fala como foi esse exame por parte da equipe médica. Vamos acompanhar. O pediatra que avaliou a criança já logo suspeitou de maus tratos, né? E aí encaminhou para o hospital, né, que acionou a brigada, que acionou o Conselho Tutelar. Tinha uma fratura no braço, né, e vários sinais de queimadura. Sim, já havia um registro anterior, se eu não estiver enganado, do ano passado, em que havia já a suspeita de que ele era vítima de maus tratos, inclusive. Na época foi feito um procedimento, tá? E tinha histórico, então, mas imagino eu que na época não se imaginava que a situação pudesse avançar para a gravidade que chegou agora. Bom, na verdade, a gente acompanhou a entrevista, a Mota, do delegado Paulo César Schirmer, ele que representou pela prisão, o delegado Vinícius Lourenço Assunção, que também acompanha esse caso. Os dois delegados trabalham juntos nessa história. Mota, a gente vai rodar mais um trecho da entrevista do delegado em que ele fala sobre a gravidade desse caso, a gravidade dessas lesões que foram apresentadas pelas duas crianças quando foram acompanhadas pelos médicos. Vamos acompanhar mais um trecho da entrevista. O descuidado era tão grande, a falta de qualquer tipo de afeto e cuidados básicos com a higiene, com a saúde, o estado que ele apresentava, eu imagino que ele não iria resistir por muito tempo. E, inclusive não está descartado, né, riscos que ele corre, né, com lesões internas. Então, como ele, além de tudo isso, ele era muito negligenciado na parte até alimentar, né, uma saúde frágil, imagina-se que ele não poderia resistir muito tempo. Que história, né, Mota? É importante a gente destacar que a Polícia Civil
pediu a prisão dos pais na sexta-feira. Isso foi deferido pelo Poder Judiciário e os dois foram presos na manhã de sábado. A Polícia Civil, que está investigando esse caso, deve remeter o inquérito em pelo menos 10 dias ou 2 semanas e já ouviu os profissionais que atenderam as crianças e também o conselheiro tutelar. Ambos relatam que o menino de 5 anos imputava as lesões aos 2 adultos. Inclusive, ele dizia que não era alimentado corretamente. Então, esse caso está sendo investigado, os 2 estão presos. O homem de 33 anos foi encaminhado à penitenciária estadual de Venâncio Aires e a mulher de 25 foi encaminhada ao presídio feminino de Lajeado. É um dos crimes mais chocantes que a gente mostrou aqui no Boa Tarde Rio Grande nesse ano, né, Mota? É um crime de tortura, penas que podem chegar a 8 anos de reclusão e que devem ter um acréscimo na pena, considerando que se tratam de crianças, né, Mota? O que leva 2 adultos a cometerem tamanha atrocidade? Me diga, o que tem de gente por aí espalhada por esse estado, por esse país, querendo adotar uma criança, querendo ter um filho, casais, né? Homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, mulheres sozinhas, homens sozinhos. Quantas pessoas queriam uma criancinha para dar amor, dar afeto, né? Acolher, abraçar, beijar, encher de beijo e alimentar, proteger. E ao invés disso, né? Eu não sei qual dos dois é pior, Eduardo. Sinceramente, se a vagabunda, desgranhenta, a ordinária dessa mãe, que não é mãe nem aqui, nem na China, nem em Marte, nem em Júpiter, nem em Saturno, nem nenhum planeta dessa galáxia, ou até mesmo fora dela, porque já tentou empurrar para o ex-marido, para o pai do menino de 5 anos, dizendo que teria sido o pai. E aí veio outro, apagar cigarro na cabeça da criança, apagar cigarro na coxa de uma criança de 1 ano e 7 meses, bater, deixar passar fome. Pelo amor de Deus, o que é isso? Que mundo nós estamos? Me diga, em que mundo nós estamos? Isso daí, e que pena. Vamos analisar pelo aspecto positivo, vamos tentar fazer uma força. Graças a Deus, Eduardo Carvalho, a rede de proteção, a chamada rede de proteção, salvou a vida dessas 2 crianças. Se bem que o estado de saúde do menininho de 5 anos é bastante delicado. O estado de saúde dele é grave, quadro agudo de desnutrição. A criança, além de apanhar, além de ser torturada com queimaduras de cigarro, e devia também ser pisoteada, devia ser socada, devia ser chutada, além de tudo isso, passava fome. Mas desta vez, a mesma rede de proteção que falhou no caso Bernardo, que falhou no caso Nicole, lembra da Nicole de Alvorada, né? No caso do Alexandre, do caso Mirella, no caso do menino lá daquela monstra, da Alexandra Dogolkensky, no menino Rafael Vinks. Então, dessa vez, pelo menos funcionou a rede de proteção, funcionou. Agora, o que vai acontecer com esses 2 vagabundos, esses 2 monstros com todas as letras maiúsculas? Edu, me desculpe, eu não tenho como não lembrar da minha primeira reportagem como profissional de rádio na época, de uma menina chamada Tracy Kelly. Eu era repórter de uma rádio em Santos, no litoral de São Paulo, e eu cheguei junto com a polícia num pronto-socorro, num bairro lá de São Vicente, que é uma cidade ao lado de Santos, e a menina morreu na minha frente, na frente da equipe da Polícia Civil. Nós chegamos juntos, a menina estava com o corpo cheio de queimaduras de cigarro, ela tinha 4 aninhos, e foi o próprio pai dela, o conhecido, né, o Pezão, que acabou matando a filha. Ele era viciado em drogas e a menina acabou sendo assassinada por ele. Então, assim, eu voltei no tempo agora, porque a maldade, a crueldade foi a mesma utilizada nos 2 crimes. Agora, quem garante que esses 2 aí vão permanecer na cadeia, Eduardo Carvalho? Pois é, Mota, a gente ouviu o delegado com todas as letras. Ele falou aí que acompanhou o caso, viu as 2 crianças,
Ele disse que dificilmente essas crianças iam sobreviver muito tempo nessas condições. Elas não recebiam comida, elas não eram alimentadas corretamente. 2 crianças que não têm como fazer muita coisa sozinhos, um menino de 5 e um bebê, Mota, de 1 ano e 7 meses. Além disso, inúmeras lesões pelo corpo, inclusive na região da cabeça, na região das nádegas, queimaduras de bituca de cigarro, ocasionadas, pelo que a polícia apurou, pelos 2. Pelo homem, de 33 anos, que já possuía antecedente por lesão corporal, e também pela mulher, a mãe, de 25 anos, ela que possui passagem na polícia por maus tratos. Ou seja, um crime horrível. Ainda bem, você falou de tentar enxergar um lado bom nessa história, Mota. Ainda bem que a polícia conseguiu chegar nesses 2 a tempo, porque a gente não sabe, aliás, a gente sabe o que teria acontecido se esse caso continuasse assim. Eles iriam morrer. E uma notícia que a produção acaba de confirmar, Eduardo, né, e a nossa audiência também, a criança, o menininho de 5 anos, deve ser transferido ainda hoje para Porto Alegre. Deve ser transferido ainda nesta segunda-feira aqui para a capital. O estado de saúde dele é muito delicado. Muito delicado. Meu Deus do céu. Só Deus, né? Só Deus. Obrigado, Edu. Daqui a pouco a gente volta, então. Valeu, Mota. Os 2 presos, vamos torcer para que eles continuem assim, né? Volto contigo. Na verdade, não deveriam nem respirar o mesmo ar que nós respiramos, né? Se tivesse pena de morte nesse país, seriam fortíssimos candidatos a ela, né? Porque, pelo amor de Deus, olha, o que eles fizeram com essas 2 crianças, uma de 5 anos, a outra de 1 ano e 7 meses. Pelo amor de Deus. Bom, olha só o que aconteceu.